Oi pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2 da nossa priorização de backlog? A gente falou aqui no último vídeo que tem pelo menos 3 pontos importantes de um lado prático para priorização de backlog. E aí eu queria só reforçar aqui que eu vou trazer mais 3 pontos que não são tão práticos assim, vamos dizer, são mais subjetivos. E que isso, esses 6 pontos no total que eu tô trazendo é a visão da Carol, tá? A Carol como PO olha nessa forma, olha para essa direção. Espero que ajude vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma ideia ou algo que vocês queiram trazer aqui e compartilhar com a gente tá super aberto, tá? Pra gente começar aí essas discussões do que faz sentido, do que torna a nossa vida mais maravilhosa aí, como praticantes de CNV, como pessoas que trabalham no mundo de projetos, como POs, que a gente sabe que tem bastante interface aí com várias áreas. E aí vamos lá, para o nosso assunto de hoje, Priorização de backlog, parte 2. Quais são os itens que são mais subjetivos, mas que a gente precisa realmente prestar atenção? O primeiro deles é seja paciente. Nossa, Carol, o que você quis dizer com isso? Bom, eu quero dizer que paciência, porque as coisas vão mudar. E quando eu falo que as coisas vão mudar, é porque invariavelmente um projeto chega para você, às vezes o escopo já está fechado, mas ao longo do desenvolvimento a gente vai encontrando algumas coisas de melhorias também, que a gente tem que adequar ou até alguma coisa que seja muito crítica a gente tenha que cancelar. Eu sei que isso gera uma série de sentimentos desconfortáveis, que várias necessidades ficam desatendidas, mas a gente tem que aprender a lidar com a mudança. A gente já comentou aqui algumas vezes que mudança é algo que é inerente ao universo que a gente trabalha, então a gente precisa ser uma pessoa paciente para entender e para acolher esses sentimentos que vêm em decorrência das mudanças que acontecem, porque elas invariavelmente vão acontecer. Seja dentro do seu time, pessoas que são promovidas, pessoas que escolhem outros caminhos profissionais, acontece, é uma mudança e ela impacta sim por um tempo nos desenvolvimentos. Pode ser uma mudança dentro do escopo de projeto e aí a gente analisa como que isso chega. É bom a gente também ter esse olhar paciente e olhar acolhedor para nós, para a gente não cair naquele julgamento. A gente já comentou aqui umas semanas atrás sobre julgamento e o quanto é ruim a gente também se colocar num lugar se julgando como se tudo que acontecesse fora do esperado dentro do projeto fosse culpa nossa. Então, também tem que ter esse olhar, essa calma. Então, ter paciência. Ter paciência é extremamente importante e relevante dentro do nosso universo. A paciência também vem de você conseguir ter um olhar macro. O olhar macro, o que é? É você entender sobre o seu nicho, sobre o seu produto, sobre os seus concorrentes, sobre como que está o mercado. Então, se eu vou trazer, por exemplo, para minha experiência, como que está o mundo de telecomunicações, como que está o mundo de e-commerce, que é o meu produto, como que funciona fora, como que está funcionando dentro, o que a gente consegue adequar ou não, porque toda mudança, se você tem algum suporte, alguns argumentos, uma bagagem, você se sente mais confortável em navegar sobre ela. Então, é muito importante que um PO tenha uma visão sistêmica, É algo da visão holística, da gente conseguir olhar o mercado, todas as áreas envolvidas no nosso produto e também no nosso projeto. Paciência, porque a gente precisa de muito cuidado, muito estudo, uma visão mais holística mesmo das coisas e entender que mudanças fazem parte. E aí um segundo ponto é seja crítica. Seja crítica por quê? Porque muita coisa vai chegar desesperada. Tudo vai ser urgente, Várias áreas te demandando, não sei se para todos os POs, mas no meu universo chegam demandas de várias áreas, a gente precisa atender a todas. Todas têm a sua urgência, a sua necessidade ali. E como que você faz? Quando tudo é urgente, nada é urgente. Então a gente precisa entender, ser crítico no sentido de olhar aquilo, entender se o escopo está fechado, entender se a área está entendendo o que ela mesma está pedindo, conseguir mostrar
qual que é a relevância daquele tema, né, daquele projeto que está chegando dentro do todo, né, conseguir ter argumentos para conversar com as áreas, entender se aquilo é crítico. Por que é crítico? É crítico para quem? Em que nível? Como que a gente consegue ajudar? Eu costumo falar lá para os meninos do time que a gente nunca vai falar não. Não dá para desenvolver, não dá para fazer. A gente vai falar um não quando eu consigo mostrar e falar, olha, não consigo desenvolver dessa forma com esse dinheiro nesse prazo. Mas consigo de outra forma, que vai desatender uma dessas 3 pontas, tudo bem? Isso faz parte de ser crítico, né? Entender e mostrar e falar, olha, ok, tem um ganho, mas você tem como medir isso? O que você está esperando? Porque às vezes as pessoas só pedem, elas nem sabem o que aquilo vai trazer. É sim uma responsabilidade do PO olhar para essas pessoas e perguntar, então, mas o que a gente está esperando com isso? Porque a gente precisa desenvolver algo que a gente entenda por que a gente está desenvolvendo. Tem que ser uma entrega de valor, lembra que a gente falou no outro vídeo? Tem que ser uma entrega de valor de fato. E qual que é esse valor? Então, não só o PO precisa olhar isso, mas a área que vem com esse pedido também precisa ter isso claro, né? Por que ela está pedindo o que ela está pedindo? Então é ser crítico nesse sentido, não de entrar num embate, de falar não vou fazer, ou essa pessoa não sabe o que quer. Tem bastante gente que não sabe o que quer, ok, mas a gente conversa como com essas pessoas? O que essas pessoas estão esperando? Quais são os sentimentos ali envolvidos? Quais são as necessidades que essas pessoas estão procurando atender? Então, ser crítico nesse sentido. E um terceiro e último ponto é negocie. Negociação, né? Uma parte muito forte do trabalho do PO hoje é negociação. A gente fala com muitas pessoas de áreas diferentes, a gente precisa entender qual que é a relevância e a importância daqueles pedidos que chegam daquelas áreas, entender o que de fato é urgente. Se chega algo do jurídico, por exemplo, que a gente precisa estar dentro de uma regra da Anatel, um exemplo do meu mundo, a gente precisa passar essa demanda na frente de uma que pode ser que traga realmente mais vendas, mas a gente vai estar descoberto se a gente não entregar algo que é jurídico, né? Algo que é legal. Então, ter essa visão do todo, né? Ter essa visão crítica e negociar entre as áreas. Olha, eu sei que a sua demanda estava assim, 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 eu já tinha conversado com você, mas houve uma mudança, a gente está assim, assim, assado, a gente corre um risco de ter uma multa, enfim, explicar o cenário, negociar para que, olha, depois dessa entrega aqui, a sua vai ser a próxima. Tudo bem? Não é sobre o que é mais ou menos importante. É sobre o que é maior ou menor risco. A gente precisa olhar para o produto e a gente precisa olhar para o negócio. Nós somos os donos, né? Product Owner é o quê? É o dono do produto. A gente precisa ter essa visão crítica mesmo de fato, essa visão sistêmica e essa negociação na veia, porque a gente vai precisar dela, a gente alinha muita expectativa, a gente trabalha com muitos sentimentos de todas as pontas, a gente precisa tomar um cuidado e olhar para isso. E se tem uma última dica que eu poderia dar aqui em relação a backlog, é alinhar expectativas. As pessoas têm uma necessidade de previsibilidade. Por isso que elas já chegam, entregam para você e falam, quando que você vai me entregar? Mas, meu querido, não funciona assim. Tudo bem, só dá uma visão geral. Fala, olha, eu vou colocar isso em backlog, a gente ainda vai analisar. Assim que eu tiver um prazo, eu passo para você, fica despreocupado. A gente trabalha dessa forma e vai criando uma conexão com essas pessoas. Elas precisam ser ouvidas também. Então, faz diferença. Eu quis trazer esses outros 3 pontos, né? Da gente ter paciência, ser crítico e negociar, porque eu acredito que faz muita diferença, tem feito muita diferença no trabalho que eu desenvolvo. Eu acho que faz muita... é relevante dentro do universo ágil, principalmente para POs, e eu queria compartilhar isso aqui com vocês. Mostrar um pouquinho de como que eu faço, né? Do dia a dia, trazer essas dicas aqui e, mais uma vez, quem tiver sugestões ou, enfim, quiser bater um papo, estamos aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!